Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e agora nessa nossa videoaula de hoje nós vamos comentar um pouquinho o texto O Espírito do Iluminismo, Síntese da Razão, da Paixão e do Naturalismo, de Marcos Antônio Lopes. O texto foi adaptado pelo professor Adriano Cerqueira, né? E quais os aspectos que nós temos como que relevantes desse texto que Marcos Antônio nos chama a atenção? O primeiro passo é a ideia de que o iluminismo, a principal característica dele é que ele oferece às pessoas uma nova forma de ver o mundo. E nova forma de ver o mundo, não apenas o mundo dos seres humanos, mas o mundo natural. Daí a ideia de um saber sobre a sociedade, mas também um saber sobre a natureza. Ou antes, se vocês quiserem, uma nova ideia de ciência, que é a ideia que, aliás, carregamos até os dias de hoje, tá? Inevitavelmente também é interessante pensarmos, e isso o autor chama a atenção, de que, no fundo, se o iluminismo se faz presente no século XVIII, e se esse iluminismo a gente pode encontrar o berço desse pensar na Inglaterra e na Holanda, tá, do período, é na segunda metade do século XVIII, em Paris, na França, que o iluminismo atinge o seu apogeu. Que a ideia da razão ela é levada ao extremo, que é uma exacerbação do antropocentrismo. Tá? O máximo que a gente pode colocar desse pensar iluminista é que nós teríamos duas grandes correntes que se digladiam e que, aliás, isso vai existir, já existia antes, por sinal, na Grécia Clássica, é levado ao extremo no período iluminista e até os dias de hoje continua não se resolvendo, que é aquele pensar que, de um lado, pode ser lógico, diferenciado daquele pensar que é empírico. O lógico é aquele que eu posso deduzir racionalmente algumas coisas, o empírico é aquele que eu só posso chegar a conclusões na medida em que eu tenho experiência sobre aquilo. Tá? De qualquer maneira, essas duas coisas elas já vêm desde a Grécia Clássica, são elevadas à enésima potência no iluminismo e continuam sem solução até os dias de hoje. Agora, o que o iluminismo acaba fazendo e colocando bastante em xeque é o Estado absolutista. Aí, sem dúvida alguma, tá? Quando a gente pensa o modelo absolutista, tá? Aquele Estado onde parte do pressuposto de que o rei é rei pela vontade de Deus, nem a experiência e nem o pensar racional conseguiam corroborar com isso, conseguiam concordar com isso. Tá? Então, o pensar iluminista, que começa com uma nova visão de mundo, ele acaba desaguando, tá, numa ferrenha crítica ao Estado absolutista. Não é de se estranhar que, se o iluminismo ele atingiu o seu apogeu na cidade de Paris, França, na segunda metade do século XVIII, não é de se estranhar que tenha sido exatamente a França a primeira a sofrer a primeira grande experiência de quebra do chamado Ancien Régime, do chamado Antigo Regime, tá? Que foi a Revolução Francesa de 1789. Tá? Agora, é claro que esse pensar iluminista ele não se fez apenas lá. Tá? Ele aparece na Inglaterra, na Escócia, mais especificamente com David Hume e com Adam Smith. Ele aparece no Brasil colonial, tá? Com a arte produzida aqui, com a música produzida aqui. Tá? Há um tanto de barroco, sem dúvida alguma, um barroco fortíssimo, mas há também uma busca, em alguns aspectos, tá? num modelo mais racional, tá? de produção de coisas. Tá? Então foi uma forma de pensar que, de fato, modificava mais do que colocava em xeque as instituições políticas. Antes dela colocar as instituições políticas, ela modificava o comportamento das pessoas. Se há um mérito no iluminismo, foi o impacto gerado no comportamento e na criação, aliás, do mundo que nós conhecemos nos dias de hoje. Tá? Um mundo que leva a sério a ideia de razão, que leva a ciência a sério, e se temos hoje, eu estou dando um exemplo que não está no texto, tá? Então, por favor, ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas quando pensamos, por exemplo, hoje na pesquisa de célula-tronco, isso só é possível na medida em que o homem, em algum momento, afirmou para si mesmo que era capaz de pensar,
que era capaz de raciocinar, que era capaz de ser o principal agente de seu destino. Muito obrigado, até uma próxima videoaula.